Porto e Baixada. Oferecimento: Praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. E Ecoporto, a força que movimenta. Hello, moto! E aí, como você tá? Tudo bem? Sábado! Se sábado já sabe, 9h30 da manhã sempre tem Porto e Baixada, o programa mais completo para poder te falar sobre assuntos do nosso maior porto da América Latina e da nossa região. Bom, eu sou o Felipe Folha, muito bom estar sempre com você por aqui e o programa está imperdível, hein? A gente vai falar sobre muitas coisas. Primeiro, a Guarda Portuária de Santos está modernizada para proteger o nosso porto? Vamos mostrar! E também rolou, gente, um baita de um evento falando de inovação portuária que você vai conhecer mais. Falamos também sobre segurança do trabalho, a gente foi lá na Workfire, vamos bater um papo com o pessoal da empresa. A gente também tem o Zanetti por aqui, desburocratizando o que é burocrático, o direito portuário, e vai falar muito mais sobre isso. E claro, fomos na praticagem, rolou festa de fim de ano. O que teve por lá? Quero saber, tô curioso, a gente é fofoqueiro. É Porto e Baixada que começa agora, para você. Agora a gente vai falar sobre a Guarda Portuária de Santos. Pois é, totalmente modernizada, renovada, para proteger quem? O nosso porto. A nova sala da Guarda Portuária no Concais, terminal de passageiros do Porto de Santos, que foi reformada para a temporada de cruzeiros, agora conta com esta novidade: um equipamento utilizado por prestadores de serviço para acessarem os navios. Nosso equipamento de controle de acesso, ele é instalado em todas as áreas restritas do porto e ele funciona lendo a biometria da palma da mão das pessoas que ali vão acessar. Foi uma evolução tremenda de eficiência, agilidade, porque o equipamento anterior era necessário encostar a palma da mão no equipamento. E a gente tinha muito problema de biometria inválida. Ainda de acordo com o gerente de operações da Guarda Portuária, Rafael Carlos dos Santos, a lista é grande de melhorias para esta temporada. Os equipamentos que foram instalados de monitoramento, antes a gente não tinha, e foram instalados equipamentos que é possível hoje fazer o monitoramento aqui internamente, no ar-condicionado, com mais conforto. Esse ano também foi adquirido uma base móvel, uma unidade móvel para a Guarda Portuária, e já nessa temporada já estamos fazendo uso dela aqui fora, no auxílio do embarque e desembarque dos passageiros, controlando o fluxo de veículos no local. Além da reforma aqui na Sala da Guarda, outra novidade é o reforço no efetivo. A partir de 2026, serão 80 guardas portuários a mais na corporação. Atualmente, eles estão num curso de formação de guarda portuária, ministrado pela própria Guarda Portuária, instrutores da guarda. Previsão de estar indo para o CAIS, reforçando os nossos diversos setores, que temos canil, temos patrulhamento marítimo, brigada de incêndio, diversos setores, atuando para a segurança do porto. Previsão de ir para o CAIS em março desse ano. E só para ter uma ideia, eu sou do concurso de 2005. Em 2005 éramos em 450 guardas. Em 2005 o Porto de Santos movimentou 72 milhões de toneladas. Então, ano passado bateu 179 milhões, nosso efetivo atual 265, 267. E estamos indo para 200 milhões de toneladas. Com o CAIS, 2005, movimentou 200 mil passageiros. Há 2 anos seguidos aí batendo mais de 1 milhão de passageiros. Então nós estávamos com um efetivo bastante sobrecarregado, com a falta de efetivo. Sem dúvida, esses guardas que vão ingressar vão auxiliar muito aí nossas atribuições. Diante de tamanha responsabilidade, a reforma da Sala da Guarda do Porto de Santos e o reforço no efetivo fazem a diferença no dia a dia dos profissionais que atuam aqui. Eu sou guarda há 21 anos, agora em janeiro. Motiva, sem dúvida, você tendo uma melhoria de equipamento, de conforto. Isso te dá mais motivação para trabalhar e prestar um serviço melhor e, consequentemente, você consegue prestar um serviço melhor para os usuários do porto, que essa é a nossa principal atribuição aqui. A 6ª edição do Caravanas da Inovação Portuária aconteceu no Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos, um projeto todo feito pelo Sebrae, que finda, inclusive, o projeto Porto Fortalece Economia Local, em parceria com a APS e também com o Parque Tecnológico de Santos. Muitas pessoas
pessoas importantes para poder trazer um baita de um debate sobre inovação. Vamos ver? As caravanas da Inovação Portuária 2025 encerraram um circuito nacional em Santos, depois de passarem por polos estratégicos como Recife, Salvador, São Luís, Fortaleza e Rio de Janeiro. Bom, a iniciativa consolidou um movimento nacional voltado à modernização e ao estímulo de novas tecnologias para o setor portuário. As caravanas, elas vêm justamente para permitir desenvolver toda uma cultura de inovação para que esses trabalhos no porto possam se tornar trabalhos avançados, planejando o futuro. A gente não vai parar em 180 milhões de toneladas, a gente vai continuar crescendo. Então, como é que a gente enfrenta os desafios do futuro? É fazendo inovação. Então, a caravana, ela vem justamente para desenvolver essa cultura da inovação, para que a gente possa produzir projetos, capacitar pessoas, desenvolver soluções para problemas que existem e os do futuro. A gente tem que pensar o presente olhando para o futuro. Essa é a missão das caravanas da inovação. Promovido pelo Ministério de Portos e Aeroportos, em colaboração com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, e o Hub Brasil Export, o evento reuniu lideranças públicas e privadas, especialistas, startups e representantes da comunidade portuária para discutir a inovação, a sustentabilidade e a transformação digital no setor. É extremamente importante, tá? Ele fala de algo que realmente toca aqui a autoridade portuária. Temos feito diversas iniciativas de inovação nos últimos anos, então poder sediar aqui a caravana de inovação vai em conta de todas as ações que a gente já tem feito, tá? Consolida a APS também como parte dessa comunidade de inovação que atende todos os portos do Brasil, Secretaria de Portos, o MPOR, então isso é extremamente importante. E com a cidade, claro, é a relação, porque tudo que acontece no porto tem impacto na cidade e vice-versa. Para nós, do Hub Brasil Export, é muito importante eventos como a Caravana da Inovação Portuária, porque nós conseguimos desta forma não apenas rodarmos o Brasil falando sobre inovação e tecnologia portuária, mas também auxiliarmos no fomento e desenvolvimento do setor, conectando os ecossistemas que são tão importantes. Nesse momento, a gente consegue trazer tanto a academia, quanto instituições governamentais, startups, empresas do setor, para que estejam ali, lado a lado, conversando, debatendo sobre os desafios, para que dessa forma a gente consiga encontrar soluções para que o nosso país alavanque aí novas iniciativas e estratégias relacionadas ao setor. O Sebrae está aqui nas Caravanas da Inovação para a gente poder, junto com o Ministério de Portos e Aeroportos, entrar nesse grande debate que é o desenvolvimento da política pública de inovação portuária. O Sebrae atua no desenvolvimento do território através da conexão dos atores, olhando para aquilo que é a nossa principal vocação. E a principal vocação da nossa região é o Porto de Santos. Então, o Sebrae ele atua conectando todos esses atores para que a gente consiga fazer o desenvolvimento econômico acontecer no nosso município. O evento também marcou o encerramento do projeto Porto Fortalece, economia local que certificou 80 micro e pequenas empresas da Baixada Santista. A iniciativa buscou ampliar a participação regional na cadeia logística do Porto de Santos, fortalecendo empreendedores e incentivando práticas alinhadas aos critérios ESG e ESG, que significa ambiental, social e governança. Porto Fortalece Economia Local é uma iniciativa do Sebrae, Parque Tecnológico de Santos, Autoridade Portuária, Ministério de Portos e Aeroportos e o Ministério da Micro e Pequena Empresa, para poder conectar as micros e pequenas empresas a cadeias de fornecimento portuária. Então, a nossa principal vocação, o Porto de Santos, ela gera inúmeras riquezas que elas acabam sendo saindo da nossa região e indo para outras cidades, porque essas empresas acabam fazendo grandes processos de compra. Então, a gente precisa capacitar essas micros e pequenas empresas para que elas possam estar aptas a seguirem todos os compliances e as necessidades de contratação que essas grandes empresas exigem. O Sebrae, olhando para isso, conseguiu então capacitar mais de 80 empresas de 110 inscritas no programa e que hoje finalizam esse processo de capacitação. Mais do que um simples evento, as caravanas da inovação portuária representam uma chance concreta de transformar ideias em ação. A gente pôde, na caravana, a gente pôde divulgar o início do nosso programa de inovação aberto, né? Foi um contrato que a gente tem com a iniciativa com
o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que vai trazer toda a sua expertise de como eles montaram o parque, 18 anos de experiências, não só em São José, mas em outras cidades, e vai ajudar o Porto a construir seu hub de inovação e se integrar com tudo isso que tem acontecido aqui nos últimos anos nessa cidade. Para a nossa empresa foi muito importante participar de uma caravana como essa, porque é uma forma de você mostrar que a empresa existe aqui no cenário portuário, mostrar a cara para o Brasil e para a região. E é importante que todos que queiram participar de um programa como esse, tire a ideia do papel, acredite, né? Venha fazer parte de programas de inovação aberta, programas que incentivam você colocar as suas ideias em prática e buscar parceiros, né, que possam te apoiar na sua caminhada, como a Datovesis fez aqui. Dentro das plataformas do Sebrae, você consegue acompanhar os chamamentos que nós vamos abrir para que vocês possam participar desses programas que estão desenvolvendo a nossa região, tanto na questão da economia, como no desenvolvimento tecnológico e transformando a nossa região e o Porto de Santos num lugar melhor. Haja segmento, né? Você não faz nem ideia e eu também não fazia sobre o trabalho da Workfire. Segurança do trabalho é prioridade para os caras. Quer ver só? Olha aí. Bom, tô com o Gabriel aqui, tudo bem? Tudo bem. Ó, ele é da Workfire Treinamentos de Emergências. Então a gente já entende um pouco do que eles fazem, o que resolvem, mas explica melhor pra gente, por favor, Gabriel. Pô, legal. Então a Workfire, ela já vem, estamos há uns 30 anos no mercado já, né? Ela começou em Guarulhos desde 88 ali. Em 88 veio uma ideia das empresas lá de Guarulhos que eles precisavam fazer o treinamento. E eles não tinham um local adequado, né? Não tinham um lugar adequado. Aí veio pra pegar o decreto, né, atender os decretos de 75, mais ou menos, as empresas em primeiro momento fizeram um PAN, um plano de auxílio mútuo, juntaram várias empresas e em segundo momento começaram a construir o centro de treinamento. Somos um dos maiores centros de treinamentos aqui do Brasil e nós atendemos terra, céu e mar. Somos credenciados pela ANAC, pela Marinha do Brasil e pelo Bombeiro Militar. A nossa ideia é ter o melhor centro de treinamento para ter uma visão mais prática, trazer a realidade para os colaboradores. Então, como nós somos todos regulados pelas normas ali, então a gente pode usar o GLP, usar as queimas, fazer simulados. Então, temos toda essa aproximação do cliente sentir um pouco do calor, sentir a realidade. Então, os treinamentos são para colaboradores aprenderem o que fazer quando tiver uma emergência. Perfeito, perfeito. Legal. Exatamente. Então eu tô aqui, tem aqui, toca a sirene, vocês vão ensinar esse simulado, o que a gente deve fazer, como proceder, como usar o extintor, como evacuar, como sair. Perfeito. É isso. Isso. Então toda edificação vamos supor que aqui tenha 300 pessoas. Dessas 300 pessoas, X pessoas têm que ser treinadas. Então, se tocou o alarme, como você falou aqui agora, essas pessoas treinadas, uma parte vai evacuar uma equipe, vai evacuar o prédio, e a outra parte já vai fazer o primeiro atendimento, um princípio de incêndio, um primeiro socorros. Então, eles vão ter todas essas noções desse primeiro atendimento à emergência. Toda empresa é obrigada a fazer isso? Toda empresa é. Ah, é? É obrigatório? Obrigatório. E aí que é o grande negócio da Workfire, porque se é obrigatório, vocês têm que treinar. Todo ano, obrigatoriamente, você tem um curso da brigada. E pelo incrível que pareça, se você tem um CNPJ, você tem a obrigação de ter um treinamento. Então, desde a padaria lá que vende o ovo azul até uma multinacional. Ovo azul, uma delícia. Tive que ir, porque foi boa a referência. Então, todas as empresas têm CNPJ, você tem essa obrigação de ter esse treinamento. Porém, infelizmente, não tem uma fiscalização tão ativa, né? Sim. Então, as pessoas acabam passando e perdendo de ter essa visão da importância desse treinamento. Não, é importante porque salva vidas, né? Esses dias andei de avião e é bem isso, ó. Quem sentar na porta de emergência, talvez terá que sair para poder fazer o procedimento e vai ter que ajudar. Perfeito. É isso. E a Workfire traz muito isso. A Workfire, a primeira coisa que a gente passa para os nossos colaboradores, nossos profissionais, é justamente passar para os alunos que é um curso para a vida deles. Não é só para a empresa ali, eles não estão fazendo uma coisa para a empresa. Então eles pegam aquele conhecimento e levam para casa, para a rua, para o dia a dia deles. Então é um investimento incrível, é uma coisa que eu amo demais fazer, porque a gente não visa só... de serviços, né? É uma prestação de serviço para o cidadão. Saída de emergência, já paramos justamente aqui. Meu amigo, obrigado, tá? Imagina. Parabéns. E Obrigado. Quem quiser o contato de vocês e tal, vamos fazer o propaganda aqui, né? Claro, né? O Instagram da Workfire, workfire.br. Pô, já põe aí meu editor. Isso, segue a gente lá a gente vai ter vários vídeos de utilidades públicas, as novas tendências do mercado, e agora a gente vai atacar muito forte, já atacamos há vários anos, mas com o crescimento, as novas parcerias, a área offshore.
Essa área offshore agora está incrível, está super Traduz aquecida. para a audiência. O offshore são os treinamentos que o pessoal vai trabalhar em embarcação, navio, plataformas. Então você tem o CBSN, que é para navios de cruzeiros, e o CBSP, que seriam para plataformas. E isso é uma coisa que está muito em alta agora. Então você que é técnico de trabalho, mecânico, caldeireiro, todas as atividades, não tem, todas as atividades, você fazendo um curso, né, do CBSN ou CBSP, você tem essa oportunidade de embarcar, conhecer o mundo inteiro. Legal. Imagina trabalhar, conhecer o mundo inteiro ali. Show de bola. Legal, cara. Obrigado, tá? Pô, imagina, Tamo junto, deu show. Diz antes que era tímido, né? Ah, mandou bem, não mandou não? Valeu, valeu. Valeu, pessoal. E aí, tá gostando do nosso programa Porto e Baixada? Eu tenho certeza que sim, tá demais como sempre, né? Você vai lá no banheiro fazer um pipizinho de leve, vai tomar um cafezinho e volta, porque já já tem muito mais pra você. Todo dia precisamos ter a força. A força que nos leva a vencer nossas batalhas. A força que movimenta nossos sonhos. A força que transforma nossas vidas. Ecoporto, a força que movimenta. Aí sim, de volta com o nosso programa Porto e Baixada. Que bom que você tá por aqui, porque temos muito mais. Inclusive, lá vem ele, Zanetti. Vem que é tua, Zanetti. Vem ajudar a gente com todo esse setor portuário e as burocracias. Quais são os nossos direitos ou o direito do porto? A gente não sabe, ajuda. Oi, Felipe. Novas notícias sobre o assunto sempre do momento do porto, que é o Tecon Santos 10. No último dia 8 de dezembro, o TCU, em sessão plenária, decidiu por 6-3 que o modelo proposto para a licitação do Tecon Santos 10 será o modelo de 2 fases, onde na primeira fase ficam afastados de participação os armadores mais os chamados incumbentes. Os incumbentes são aqueles que já detêm ativo no porto, e os armadores, como nós sabemos, são aqueles transportadores marítimos. Isso foi uma inovação até do TCU dentro do seu voto. Ou seja, abre-se a concorrência na primeira fase para todos os interessados. E não havendo licitantes, não havendo vencedores nessa primeira fase, a segunda fase vai ser aberta. Obviamente, quem tem ativos no porto vai ter que abrir mão. Ou seja, essa decisão do TCU é uma decisão que ampara a vontade e a decisão e o entendimento regulatório da ANTAQ, dando força à chamada governança portuária, ou seja, determinando que a ANTAQ, como a agência reguladora do sistema portuário, ela efetivamente tem o poder, tem o conhecimento de determinar as regras para a licitação. Além disso, o TCU determinou que no edital, vamos dizer assim, né, que o vencedor tenha que criar um pátio ferroviário, ou seja, incrementando a atividade ferroviária no local. Ou seja, agora, definitivamente, nós temos a decisão do TCU. Essa decisão, segundo comentários que vimos nas redes sociais, nas mídias escritas, deve, infelizmente, ser alvo de judicialização pelos chamados prejudicados. Isso é muito ruim, esperamos que não tenha isso, mas que o edital deve sair em breve e para o primeiro bimestre de 2026 nós vamos ter, se possível e se Deus quiser, a licitação do Tecon Santos 10, obra que vai incrementar ainda mais a atividade portuária no local e vai influenciar a economia nacional, com certeza. E a gente tinha que trazer um baita do espaço para a Praticagem de Santos, nossos grandes parceiros aqui no Porto Baixada, sempre trazendo conteúdo, deixando a gente invadir o trabalho deles. Então a gente também foi lá, invadimos a confraternização para poder mostrar um pouco desses bastidores e desse alinhamento para 2026. Figuras importantes do setor portuário estiveram por lá e a gente vai ver agora. O coquetel de fim de ano, realizado na sede da Praticagem de Santos, foi uma forma de agradecimento à imprensa e aos operadores de drones, profissionais responsáveis pelos registros aéreos das operações no canal do Porto de Santos. É uma forma
muito sóbria de dizer muito obrigado a esses amigos que estão aqui, que são todos meus colegas de drone, são dronistas, né? E de uma forma ou de outra, eles com as suas produções, com as suas filmagens, o prático desembarcando, alguma cena interessante dos diversos navios trafegando pelo porto e saindo, entrando à barra, com esse trabalho habilidoso deles todos, e cedendo esse trabalho, oferecendo para que a praticagem o divulgue através do nosso Instagram, que é muito visitado. Milhares de pessoas percorrem o nosso Instagram. Então, eles contribuíram com essa sessão, com essa colaboração, eles de uma forma muito interessante, na nossa visão como práticos, para divulgar positivamente o nosso trabalho ao longo do ano. Então é justo que aqui, no complicado mês de dezembro, nós nos reunamos aqui na série da praticagem, oferecendo um pequeno coquetel, uma brincadeira, só para mostrar a eles que nós práticos temos gratidão, somos gratos a essa gentileza que eles fazem de nos ceder várias imagens interessantes e que, quando são inseridas no nosso Instagram, ajudam positivamente a divulgar o nosso trabalho. Olha, essa confraternização é uma forma de dizer muito obrigado para os nossos parceiros da imprensa, da mídia, dos dronistas que geram imagens incríveis e que gentilmente cedem as imagens para o nosso Instagram. O nosso Instagram é um sucesso, ele tem mais de 105 mil seguidores. O nosso YouTube também é um sucesso, assim como o nosso LinkedIn. E em boa parte, eu diria, principalmente o Instagram, é devido a essas imagens cedidas, particularmente pelos dronistas, né? São verdadeiros artistas na filmagem e na edição dessas filmagens. Então, muitíssimo obrigado para eles e também para a imprensa, que são nossos parceiros aí de longa data. Eu fico muito feliz, né, por fazer parte desse evento, né, e ter as minhas imagens mostradas aí no Porto, né, porque é outra visão para poucos que conhecem, né, do Porto de Santos, né, tem imersão boa da parte aérea, da movimentação, da descida dos práticos, né, então para mim é muito importante estar aqui representando aqui, como muitos droneiros, né, que estão aqui hoje presentes aí. Eu achei o máximo, né? Inclusive aí em toda a área portuária, a gente ser reconhecido aí com as nossas imagens aí, não só eu, como todos os droneiros aí, né? Novos que estão chegando, que estão para chegar, e é muito gratificante ser reconhecido, não só eu, como todos os droneiros aí. A ocasião serviu também para refletir sobre o ano de 2025 e de fazer também projeções para 2026. 2025 foi um ano importante, foi um ano de algumas alterações, algumas mudanças societárias, aperfeiçoamentos, investimentos. A praticagem não para, a praticagem é 24 horas, 7 dias por semana, e os navios, o porto continua crescendo com novos terminais, com novos navios maiores, novos rebocadores, e tudo isso exige do prático e também dos colaboradores um constante aperfeiçoamento. Então foi um ano em que nós investimos em equipamentos, os práticos investiram em treinamentos, os colaboradores também investiram em treinamentos. Estamos chegando em dezembro, eu olho para trás e vejo um ano profícuo, um ano de boa produtividade para o Porto, e os práticos estão aí, de manga arregaçada, para continuar um novo trabalho em 2026. Esse trabalho em 2026. 2026 começa com um desafio adicional, né, que é a questão da reforma tributária, para ser muito transparente. Eu acho que é um desafio para toda empresa, para todas as empresas privadas, né, e nós somos, algumas pessoas acham que nós somos parte do governo. Não, nós somos uma empresa privada. E a reforma tributária é um desafio para nós, como é para todas as outras, para Wilson Sons, para a MSC, para todas as outras. Então, existe esse desafio adicional, com certeza.
Também nós já contratamos a primeira lancha da renovação da flotilha de lanchas. Nós estamos comprando 5, talvez 7 novas lanchas para substituir as lanchas mais antigas aqui da nossa flotilha. Isso é um investimento muito caro e é um esforço financeiro que nós temos aí pela frente em 2026. Eu acho que o Brasil, apesar das coisas que a gente vê aí no mundo político, apesar de tudo, o Brasil é um país que vai para frente. Temos um sentimento de otimismo e achamos que 2026 vai ser melhor, na nossa ótica, vai ser melhor do que foi em 2025. E é o que nós esperamos, que venham mais e melhores e maiores navios. Estamos aqui prontos para operá-los com a devida segurança. É isso, fim do nosso programa Porto e Baixada. Espero que você tenha gostado, porque a gente adora fazer mais um programa incrível. Parabéns a todo o nosso time, parabéns para você que ficou com a gente mais uma vez. 2 anos de Porto e Baixada, hein? Quem diria? Que orgulho! Você pode deixar aqui a sua sugestão de pauta, manda para o nosso time ou também comenta no nosso canal do YouTube, porque estamos aqui à disposição e sempre fazendo um programa por você e para você. Fechado? Até sábado que vem. Tchau, tamo junto! Porto e Baixada. Oferecimento: Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. E Ecoporto, a força que movimenta.